Olá a todos da Spill Digital, tudo bem? Bem-vindos ao Pavilhão Brasil, setor de jogos e educação. Eu sou o professor Arnaldo, pedagogo, mestrando em educação, onde eu pesquiso o tema dos professores que utilizam jogos de tabuleiro com fins pedagógicos. O que é, no final das contas, o senso crítico? Uma visão crítica é aquela que consegue questionar e não só questionar, ela questiona e formula soluções. Ela também te impulsiona para atitudes práticas, atitudes que você vai perceber em qualquer cidadão ativo. Dá para mexer com isso mesmo enquanto se joga com os alunos, enquanto se dinamizam atividades educacionais? Nós temos aí uma riquíssima fonte para desenvolvimento do pensamento crítico que tem sido subaproveitado. Então, a partir de agora, nós vamos ver rapidamente alguns conjuntos de possibilidades para aproveitarmos bem os jogos num contexto de educação crítica. Tá? Eu quero trocar com o nosso querido Pedro Nunes, de Portugal, acerca desse tema. Então, vou estar convidando ele aqui para estar conosco antes de mais nada. Pedro, ele que é da cidade de Felgueiras, em Portugal, tem toda uma experiência na cidade onde cresceu, e para além disso, foi estudante de algumas formações da União Europeia ligada à criticidade. Mas ele vai poder se apresentar melhor. Então, Pedro, por favor, fala um pouquinho da sua trajetória aí para o pessoal que está aqui nos acompanhando na Spill Digital. Olá a todos, sou o Pedro. De momento sou tester de jogos na Miniclip, mas já passei por muito, já estive muito ligado também aos board games e, como bem disseste, ao pensamento crítico. Sou um dos criadores do projeto social que existe em Felgueiras, chamado Includoteca, que é uma espécie de biblioteca de jogos de tabuleiro, onde tentámos resolver o problema do abandono escolar e da exclusão familiar, do distanciamento social, através dos jogos. Temos algumas atividades que vamos fazendo, por exemplo, vamos às escolas, recolhemos os requisitos que os professores têm sobre os problemas de certas turmas. Por exemplo, esta turma os alunos não são bem uns com os outros e usamos certos jogos mais de cariz social para falar e para melhorar um bocadinho a relação entre eles e o professor. Certos alunos têm, por exemplo, problemas de raciocínio lógico ou problemas mesmo ao nível da destreza, e então nós adaptamos sempre muito o tipo de atividades que fazemos, e fazemos o mesmo com famílias e mesmo com os próprios professores entre si, ou os próprios professores com nas turmas. Por exemplo, há muito nas turmas em Portugal aquela ideia de que o professor é só um robô que está ali a direcionar e a mandar a matéria para cima de nós todos, e uma horinha ou 2 horinhas a jogar jogos de tabuleiro como iguais, não o professor a dizer façam o que eu quero e vamos jogar assim. Não, um professor simplesmente a ser mais um deles no meio dos alunos. Já provámos, já foi visto que em aulas seguintes os alunos simplesmente já têm muito menos problemas em tirar dúvidas, em se calhar não parecer que eu não devia perguntar isto porque o professor vai ralhar comigo ou algo do género. E só essa parte social já é um aumento muito bom para a vontade dos próprios alunos de estar na escola, porque é completamente diferente de estar como pessoas, como seres humanos, numa atividade puramente social e que eles não sabem que é educativa na cabeça deles, porque para nós isto é claramente 100% educativo o objetivo, mas para eles é tipo, estão-nos aqui a pôr a jogar, isto é muito melhor do que a aula de matemática, e acaba a ter às vezes meia hora de interação social, acaba a poupar horas e horas de explicações mais técnicas em outras alturas. Também estive em formações da União Europeia, como mencionaste muito bem. Uma delas chamava-se EduBoards, que era estudo de game design em relação à educação, como é que podemos fazer jogos de tabuleiro cujo objetivo seja ensinar. E também estive noutra que chamava-se War Games,
Make Games Not War, vamos fazer jogos e não guerra, que era exatamente focada nesse tema que estamos a falar hoje, que é como podemos usar os jogos de tabuleiro para o pensamento crítico. Essa foi em Itália. Juntámos educadores e trabalhadores de educação de toda a Europa, não foi só professores, foi pessoas que trabalham na área dos jogos, pessoas que trabalham em orfanatos, professores, assistentes sociais, de tudo um pouco que pudéssemos arranjar, e juntámos essas pessoas todas numa semana, não, foi mais, foi quase 2 semanas, com um plano de ação muito bem definido, que problemas é que queríamos atacar e que soluções é que conseguíamos trazer de lá, e foram feitas coisas muito boas. Aliás, deixámos tudo que foi criado lá em nome da União Europeia, ficou em aberto, portanto, quem quiser utilizar os nossos jogos, depois eu posso disponibilizar tudo o que foi criado lá, e tivemos, não consigo explicar, não é tangível o quão bom aquilo é porque em 20 pessoas lá devemos ter mudado a vida, se calhar, de centenas de pessoas que depois, se calhar, vão fazer o mesmo quando crescerem, e esse bocadinho que nós trabalhamos vai ter um impacto enorme. Posso dar, por exemplo, um exemplo, não sei se queres que eu entre já por exemplos, não? Claro. Que um jogo que eu desenvolvi lá chamava-se Shapeland, a Terra das Formas, e eu criei esse exemplo mesmo por causa agora que estamos com muitos problemas de fake news e é toda a gente para um lado, e eu acredito nisto e tudo que o outro lado diz é mentira, e o jogo foi criado um bocado para as pessoas perceberem que temos que viver em sociedade, porque senão não funciona. E muito resumidamente, o jogo chama-se a Terra das Formas, e cada jogador é uma forma diferente desse mundo. Por exemplo, há os triângulos, os quadrados, os losangos, e esse jogo funciona, é tabuleiro, em forma física, qualquer pessoa pode imprimir e jogar, é um bocado mais complexo, mas funciona assim. Todos os turnos, os jogadores têm que secretamente dizer se vão trabalhar para o objetivo próprio deles ou para o objetivo da sociedade. E toda a gente revela ao mesmo tempo, e se pelo menos 4 dos 5 jogadores trabalharem para a sociedade anda para a frente. Se menos de 4 jogadores trabalharem para a sociedade e só quiserem saber de si próprios, a sociedade anda para trás e ninguém trabalha. E então o jogo funciona assim todos os turnos. E tem um objetivo muito engraçado, que é, há 2 fases de vitória diferentes, que é, a meio do jogo, se a sociedade não tiver pontos suficientes, se toda a gente estiver só a trabalhar para si, toda a gente perde, que é, a sociedade colapsa, e não há maneira. Eu posso ser o melhor no meu emprego, posso ter a melhor carreira do mundo, se não houver comida nos supermercados, se não houver dinheiro no meu banco, eu não tenho maneira de andar para a frente. E o jogo funciona assim. Se depois disso, depois de assegurarmos uma sociedade boa, ganha quem no fim do jogo tiver melhor pontuação individual. E que é o objetivo das pessoas também não podem só pensar 100% na sociedade e descurarem a família, o trabalho pessoal, a sua carreira, e têm também que trabalhar para si próprios. E o que é que foi uma coisa que nós não estávamos nada à espera que aconteceu com este jogo? Nós desenvolvemos e jogámos entre nós, e como era tudo educadores, nós trabalhávamos sempre em sociedade e ganhámos os jogos todos. E depois cada um ganhava, mas ficava toda a gente contente, que uns tiveram mais pontos, outros tiveram menos. Mas tivemos até... Diz? Ficou parecia muito fácil, sim. E então até tivemos a pôr o jogo mais difícil de se ganhar como sociedade. E então chegámos a uma versão que nós achámos, pronto, esta é a versão ideal, e levámos para um grupo de pessoas que não tinham nada a ver com o assunto. Juntámos lá uma noite de board games e pusemos e só explicámos as regras e ficámos a ver de fora. E ninguém conseguia ganhar a versão mais fácil do jogo, porque toda a gente trabalhava sempre para si próprio, e as pessoas a discutirem aquilo era surreal. É tipo, eu agora vou trabalhar para a sociedade, mas temos de trabalhar todos. Tu trabalhas também, assim, eu trabalho também. E toda a gente trabalhava. E depois ia-se a revelar os votos, e havia sempre 2 ou 3 que nunca trabalhavam, que eram aqueles que diziam, toda a gente dizia que ia trabalhar, e havia sempre 1 ou 2 que não podiam, e eu quis pensar para mim. E isto foi com os adultos. Quando pusemos com as crianças, foi ao contrário. Elas combinavam sempre todas e faziam sempre todas o que queriam e ganhavam sempre todas, e depois ganhavam um. Ou seja, lá no fundo, depois, eles no fim do jogo discutiam entre eles próprios mesmo isso.
que nós dissemos, olha, os adultos nunca ganharam o jogo. Mas o jogo é mesmo fácil, como é que os adultos não ganhavam? Porque os adultos só faziam para eles próprios. Mas só fizer pelos próprios ninguém ganha. E as próprias crianças tiraram daí, e os adultos também, no fim, também discutiram isso entre eles, que foi, isto realmente, se nós não conseguirmos pensar em comunidade, não serve de nada sermos os melhores, não serve de nada estarmos super realizados connosco próprios, porque se toda a gente estiver mal, ninguém está bem. E como isso temos imensos jogos, fizemos um sobre fake news, fizemos outro sobre a gestão emocional das crianças, que era para as crianças conseguirem, por exemplo, falar dos pesadelos ou falar de certos problemas, que foi até um colega nosso que trabalhava num orfanato, que os psicólogos diziam muito isso, que era sabido que as crianças estavam no orfanato porque tinham sido maltratadas em casa ou algo do género, mas nunca conseguiam falar abertamente com ninguém sobre isso, porque é normal, uma situação traumática. E o que criámos foi uma espécie de jogo em que, para andares tu estavas a combater um monstro, e a maneira de derrotar esse monstro era falar das tuas emoções aos bocadinhos, e cada nível era uma coisa muito simples. Hoje estou bem, o primeiro nível era hoje estou muito bem disposto, ou estou mal disposto, ou algo do género. E o segundo nível era tipo, ontem o dia correu bem ou correu mal. E conforme fosses avançando na aventura, as coisas iam ficando mais pesadas. Mas a qualquer altura podias dizer, já tenho prémios que chego, já não quero lutar mais com o monstro, vou para casa. E então dava para as crianças gerirem o quanto é que queriam mais falar, ou quando elas dissem, já não quero entrar mais por aqui, elas voltavam para trás com os prémios todos que tinham ganho e ganhavam o jogo na mesma. E como o jogo em si não é uma coisa super revolucionária, isto vir embora a qualquer altura e ganhar sempre que eu quiser, não tem piada nenhuma, mas para as crianças e para os psicólogos foi um breakthrough enorme, e agora estão a usar, esse meu colega está a usar isso agora, e também foi fantástico. E é esse tipo de coisas que acho que estão por aproveitar nos jogos de tabuleiro, que são uma atividade completamente social, que é usar o que já aprendemos do game design para focar nos objetivos específicos que nós queremos, e na educação, no pensamento crítico e em qualquer tipo de coisa. Muito bom. Pedro, eu vou te pedir 2 exercícios. Um exercício analítico e um exercício criativo. O exercício analítico é: o que você acha que, em termos de sociedade, Portugal mais precisa mexer? E o exercício criativo é como você consegue imaginar jogos ou não os jogos, mas como abordar com os jogos esses temas que parece que hoje são mais caros para Portugal? Sim, nós falamos a mesma língua e temos realidades às vezes um bocadinho muito diferentes. Aqui em Portugal acho que agora também estamos a passar uma fase muito atípica como o resto do mundo, não é? A maneira como está agora, nem ninguém previa o que veio, isto que vinha, nem ninguém consegue prever como é que a sociedade vai ficar aí. Por causa dos confinamentos, houve a economia vai ter um impacto enorme, vai ter muitos problemas, e acho que a própria sociedade em si, os próprios portugueses e os brasileiros e todos os cidadãos vão ter que ajudar muito. A nossa atitude vai ser o que vai ajudar a resolver melhor este problema. E acho que um dos problemas de Portugal, principalmente, é um bocado a questão da inércia, que é, por exemplo, somos um povo muito bom a fazer o que nos pedem. Por exemplo, quando o primeiro-ministro disse temos que entrar em confinamento, usar máscaras sempre que vamos a sítios públicos e desinfetar sempre as mãos e ficar em casa e não podemos sair até estas horas, isto vai ser assim durante um mês. Eu estava a achar que isto nunca na vida ia acontecer, mas por acaso a sociedade portuguesa cumpriu e foi impecável. Reduzimos os casos de uma maneira ridícula, e depois o primeiro-ministro disse, pronto, olhem, agora estas medidas vão deixar de ser obrigatórias, mas como é óbvio, vocês imaginam que devem ter que as continuar a cumprir, mas mais devagarinho. E o pessoal foi tipo, não é já não é obrigatório andar de máscara, nunca mais ando de máscara, vou fazer o que eu quiser, me fazer festas com 40, 50 pessoas. E acho que é assim um bocado o problema do povo português, é que, como falámos agora, não é assim tão crítico das coisas, é tipo, se é para fazer faço, se não é para fazer não faço.
E isso vê-se muito na nossa sociedade. Acho que, por exemplo, se houver um problema político, sei lá, tivemos recentemente os problemas que tivemos com um banco que teve que ser resgatado da parte do governo, que tivemos que dar imenso dinheiro para o banco continuar a funcionar, e o público português já foi tipo, pronto, aconteceu, não vamos deixar o banco ir ao charco. Mas se houver um problema no futebol, se houver um clube de futebol que esteja com problemas ou tenha que se deixar de ir ver o futebol, toda a gente vem para a rua, toda a gente põe no Facebook, e eu acho que também é uma coisa muito grave, que é foco. É preciso saber o que é importante, priorizar o que é que... Não estou a dizer que o futebol não seja importante, que há muita gente que vive o futebol, há muita gente que trabalha o futebol, mas há certas coisas que têm que ter prioridade em relação a outras na sociedade. E o povo português também é muito assim, eu vejo futebol todos os fins de semana, se isto para mim é um problema se deixar de haver, e isso do banco, se perder mais 10 euros, menos 10 euros ou menos 100 euros ao fim do mês, para mim não é um problema assim tão grave. E quando analisamos, se calhar um bocadinho de fora, estas circunstâncias, não é bem assim. E acho que é um bocado isso o povo português. Também é um bocado resignado, que é... tem muito aquela do aqui na Europa somos dos que estão pior, isto já é assim há muito tempo, já estivemos na crise, portanto já estamos pior outra vez, e já se vier algum problema já é assim, já estamos habituados a isto, e depois não tem aquela força de não, vamos mudar, vamos fazer assim e vamos fazer diferente. Acho que o que falta mesmo é assim uma injeção de energia, não sei, pegar em café e obrigar toda a gente a tomar para podermos fazer alguma coisa diferente. E isto também começa desde muito novos, que isto é tudo fruto de uma educação que já vem muito enraizada dessa geração, que é confiar no que... de fazer só o que nos mandam, e se não nos mandam fazer, então não temos que fazer, e à parte disso não temos que pensar como é que poderia ser de maneira diferente, como é que podemos melhorar as coisas. Estamos bem como estamos e temos que nos mentalizar disso. E a educação já tem mudado assim recentemente. Temos a disciplina de educação cívica e cidadania, que é mesmo, agora já está a passar a ser obrigatória, aliás, acho que é obrigatória agora, que é mesmo para perceber problemas da sociedade, ter um bocado mais de noção, não muito profunda de política, mas perceber pelo menos o que é que se passa, como é que funcionam as coisas, e isso já é dado às crianças não muito novas, mas já é obrigatório na escola, para pôr pelo menos aquelas raizinhas de quando chegarem a adultos conseguirem pensar por eles próprios. Eu acho que isso é extremamente importante, e é algo também que nós abordamos agora podemos abordar também com os jogos de tabuleiro, que me leva até o segundo exercício, que é exatamente esse. Posso voltar com um exemplo que já aconteceu. Claro. Eu fui a uma das escolas que nos pediram para fazer umas atividades, e havia lá uma turma muito específica que a professora, acho que eram novinhos, eram na faixa etária de 8, 10 anos, se não me engano. Posso estar a dizer asneiras, mas era por aí. Mais ano, menos ano, a turma era entre os 8 e os 10 anos. E a professora disse-me, olha, isso vai funcionar com a turma toda, mas tens aqui um aluno muito específico que eu não consigo que ele fique empolgado com nada. Ele, se estiver lá fora no intervalo a jogar futebol com os amigos, está porque os amigos estão a jogar. Se estiver na aula, está na aula porque tem que estar na aula. Se estiver às vezes na aula de informática, até pode estar a jogar computador, mas é assim muito apático. E vais trazer os jogos, eles vão ficar todos contentes, mas não fiques triste com ele se ele não reagir, porque ele é mesmo assim. E eu, não se preocupe, porque isto aqui eu já disse que é só preciso encontrar o jogo certo. E eu já tinha vindo preparado, ela já me tinha falado desses problemas a priori, nós já tínhamos vindo com alguns jogos específicos sociais também com isso. E há um jogo que é bastante conhecido, que é baseado naquele jogo do lobisomem e da máfia, que é o jogo chama-se One Night Ultimate Werewolf, que é basicamente esse jogo da máfia, mas só acontece uma noite, que assim não há aquele problema de alguém morrer na primeira noite e não jogar mais. E então eu estive lá, ensinei-os a jogar e estive a jogar com eles. A professora estava com outra mesa e tinha ido a outra turma e deixou-nos lá com eles. Quando ela volta, ela ficou assim
quase parva a olhar para mim. O rapaz estava levantado a abanar assim com os colegas a dizer: mas tu tens que acreditar em mim, porque isto e aquilo, e nota-se perfeitamente que ele anda aqui a dizer, a enganar-nos há 2 ou 3 rondas, ele é o lobisomem porque não sei o que é, e eu notei nele, a cara dele já mudou e mais isto, e ele estava assim, a professora ficou parva com aquilo e ela disse: mas o que é que se passou aqui? Eu disse: ele gosta mesmo é disto, de estar a falar com os colegas. E agora, o que vai fazer aqui a diferença é que a professora agora vai tirar algum tempinho e vai se sentar e vai jogar também com ele 2 ou 3 partidas. E esquece, eu removi-me completamente, porque o importante aqui também é isso, eles não verem aquela atividade como algo que eu só trouxe. Eu saí de lado e fiquei só a ver, e a professora, passado tipo 5 minutos, já estava ela a discutir com o aluno, a discutir no sentido saudável, não é? A discutir com o aluno porque ele estava a acusá-la de ser o lobisomem e ela é que achava que ele é que era o lobisomem e o resto dos alunos estavam assim a olhar e 2 pessoas que antes não conseguiam ter grande interação estavam ali completamente animadas e a ter uma discussão produtiva sobre um jogo que nem tem nada a ver com a aula, nem tem nada a ver com nenhuma das 2 pessoas individualmente, mas a partir daí o aluno já não teve qualquer problema em falar com a professora e já tiveram bastante tempo no fim disso a falar. Ela disse: mas então porque é que quando fazemos alguma coisa estás sempre muito apático? E ele: porque então? Porque temos que ver que são crianças novas, eles não iam justificar com lógica muito elaborada. Então, porque ele era o lobisomem e eu já tinha visto que ele não era o lobisomem e mais ninguém estava a perceber e eu queria explicar a toda a gente como é que isto funcionava. E a pessoa percebeu que na cabeça dele que ele gosta é disto, é de quando ele percebe as coisas que as pessoas o compreendam. E foi algo que nunca teria acontecido naquela turma sem o jogo de tabuleiro. E é isto, um pequeno exemplo assim, que para mim fica essa história, eu uso quase sempre, como tenho mais histórias, para as pessoas perceberem os benefícios que isto pode trazer, que não é só jogar, é mesmo, muda completamente a interação e o paradigma que temos de educação na classe. Nesse sentido, talvez se resuma com o seu exemplo o poder da comunicação e como é importante que as pessoas se comuniquem, se expressem, troquem, reivindiquem para que esses problemas políticos, sociais que uma sociedade atravessa possam ser resolvidos, né? Aqui a gente tem também uma questão que é a dificuldade de escuta do outro. Então, quem vota num fulano não quer ouvir o argumento de quem vota no ciclano e vice-versa. Isso é o que a gente chama aqui de polarização, né? A política Sim, muito polarizada aqui no Brasil, cada vez mais, e aí perdem-se argumentos, vamos dizer assim, que partem de fatos e a coisa vira toda uma espécie de pegar a sua bandeira e dizer eu torço para time de futebol, né? Assim. Sim, foi exatamente o que eu referi, que até era o problema do povo português, que é estar resignado. A própria professora estava resignada, que era, não há maneira de chegar àquele aluno. E teve que chegar alguém e dizer, não, tem que haver maneira e isto não é preto nem é branco. E depois disso, ela própria acreditou, realmente se calhar eu é que não me dei ao esforço de tentar esticar o braço para ver o que é que havia ali de bom no aluno. E acho que com a sociedade é igual. Às vezes nós estamos tão certos de que estamos certos que nem não pomos sequer a questão de estar errados. E só isso já faz de nós errados. Porque mesmo as opiniões más são boas. Eu digo sempre isso. Eu gosto sempre de ouvir uma opinião. Agora, posso a ter em conta ou não, depois dependendo do que vem lá. Mas só sabemos se as opiniões são importantes ou não depois de as ouvirmos. E não é olhar para uma pessoa e dizer, não, eu daquela pessoa já sei que não vem nada de bom, que descartamos logo tudo e é assim que não dá para andar para a frente. Perfeito, perfeito. Eu achei importante que o Pedro falasse um pouco sobre as questões que ele percebe em Portugal, até para entender a posição da qual o Pedro fala, né? Então,
Naturalmente, também eu preciso colocar um pouco o contexto em que esse pensamento crítico parte nas minhas palavras, que é o contexto do Brasil, em especial a cidade do Rio de Janeiro, onde eu vivo. Vocês sabem que o Brasil é uma das 10 maiores economias do mundo e é também um dos campeões da desigualdade social. Né? Para vocês terem uma ideia, em termos de concentração de renda, o Brasil só perde para o Catar. Com uma desigualdade desse tamanho, a gente, obviamente, tem muitos problemas, muitas contradições sociais, inclusive, muitos contrastes que são difíceis de remediar. Essa realidade se reflete onde eu vivo, no Rio de Janeiro. E com muitos alunos e alunas com quem eu convivi e convivo, não é diferente. É por isso que a nossa defesa a uma educação crítica se faz tão importante no contexto brasileiro. É interessante que as leis brasileiras, elas são cheias de referências a essa educação crítica. Eu só separei algumas coisas aqui, então vai aparecer na tela, mas, por exemplo, os PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais, elaborados pelo MEC, elas ressaltam a educação crítica, colocando que são objetivos, inclusive do ensino fundamental, né, que os alunos sejam capazes de, aí eu vou ler, compreender a cidadania como participação social e política, assim como exercício de direito e deveres políticos, civis e sociais, adotando no dia a dia atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo para si mesmo o mesmo respeito. Esse é só o primeiro de 10 parâmetros. A BNCC também vai trabalhar com isso. Ela aponta que a educação básica ela deve promover a formação e desenvolvimento humano global dos alunos, né, para que eles possam construir uma sociedade mais justa, mais ética, mais democrática, mais inclusiva também, sustentável, solidária. Isso significa orientar-se para uma concepção de educação que seja integral. Integral não é no período integral de a criança passar o dia inteiro na escola, mas integral porque ela promove o desenvolvimento de todas as dimensões do ser. Bem, pessoal, em educação, eu conheço duas formas de se instigar ao pensamento crítico. Uma delas é indireta, é uma abordagem transversal. Ela se aplica a todos os tipos de jogos. Uma outra é a abordagem direta mesmo, onde você torna o pensamento crítico o centro da atividade com o jogo que você vai utilizar em sala de aula, vai utilizar pedagogicamente. Acerca da abordagem transversal, que é a mais comum, é aquela que sempre se encaixa em qualquer prática com jogos, é preciso dizer que ela se baseia em 3 recursos humanos naturais: a curiosidade, que tem a ver com o desejo de aprender, e que tem a ver com criatividade. São bases do lúdico, da própria ludicidade, que são vitais no pensamento crítico. Qualquer pessoa curiosa explora as possibilidades de tudo que ela faz, de tudo com o que ela toma contato. E aí é que o pensamento crítico acontece de forma natural. Com criatividade e curiosidade, você está sempre se observando e observando o entorno. E aí é que você começa, como pessoa curiosa, a explorar a realidade. É também assim que você vai explorar a curiosidade do aluno, sempre usando muitas perguntas. Então, quando você pega um jogo qualquer, essas perguntas já começam. Por exemplo, quem fez esse jogo? Por que fez? Qual era o contexto em que fazia? Isso é importante. A realidade, ela funciona como um jogo de esconder e revelar.
né? Tudo que eu mostro na caixa de um jogo, seus elementos, sua arte, seus componentes, a própria proposta mecânica do jogo, ela traz conteúdos e ela deixa de trazer outros. Por que traz aqueles e não esses? Então, é um jogo de esconder e revelar, né? A realidade ela é mostrada, em parte, pelo que está concretamente presente no jogo e, em parte, pelo que deixa de mostrar. Então, se, por exemplo, todas as capas dos jogos de tabuleiro mostram pessoas brancas, loiras e sorridentes, ela está deixando de mostrar todos os outros tipos de pessoa que existem no mundo, em todos os demais contextos de mundo. Quando ela revela apenas um tipo e deixa de revelar outro, a gente pode se perguntar por quê. Então, através de perguntas, você vai trazendo esse tipo de indagação para o seu aluno, né? Quem é que joga esse jogo? O que esse jogo representa para quem está jogando? Por que certos tipos não estão jogando jogos de tabuleiro? Será que eles simplesmente não gostam ou será que eles não se identificam? E por quê? Então, são investigações que se faz dentro do jogar, que leva os alunos jogadores a ampliarem a sua própria noção de realidade. Imagina, por exemplo, um jogo bem abstrato. Aparentemente não dá para explorar. É um jogo como o Go, é muito usado no Oriente, Japão, Coreia, enfim. Por que as peças do Go são tradicionalmente pretas e brancas? Que símbolos que a mecânica de cercar do Go pode nos oferecer em termos de sociedade oriental, princípios, etc. O que ele nos revela sobre a sua ética, sua história, né? O que esse jogo nos diz sobre esse povo? E quem joga o Go? Por que joga? Homens e mulheres jogam igualmente, por exemplo? Por quê? Então, a partir de perguntas como essa, a gente vai buscando respostas com os alunos, vai desenvolvendo a percepção deles sobre cultura e sociedade, vai estimulando que eles pesquisem, que eles encontrem novas associações entre o jogo e os cotidianos, né? Afinal de contas, não existe jogo, por mais abstrato que seja, que não esteja falando, de certa maneira, dialogando com a realidade a qual ele participa, a qual ele foi criado, né? Atualmente, muitos jogos são jogados de maneira totalmente dissociada, mas se a gente começar a pensar, existe muita coisa para se tirar daí. Xadrez, por exemplo, é um jogo que permite múltiplas investigações nesse sentido. E se a gente segue no campo dos jogos tradicionais, não vai parar. É interessante, por exemplo, o jogo Sufragetto, que foi criado no início do século na Inglaterra e que fala, ele brinca de uma forma abstrata com algo que foi muito sério, que foi a reivindicação pelo voto feminino na Inglaterra naquela época. Quem joga o jogo é capaz de perceber o sentido que ele promove, sendo um jogo assimétrico, onde um jogador representa as sufragistas e o outro representa a polícia. Então, quanta coisa dá para tirar a partir de um jogo como esse, que tem um contexto mais óbvio. Então, imagina um professor que separou um bimestre inteiro apenas para trabalhar a questão da escravidão na América Latina. Ele poderia escolher, por exemplo, jogos diretamente associados, como o Quilombolas, o Freedom, The Underground Railroad, da Asynchron Games, mas ele também pode colocar, junto com isso, o próprio Dixit, por exemplo,
trazendo chaves relacionadas ao tema. Claro que a gente não precisa se focar a um jogo, mas às vezes a todo um contexto global de jogos. Por exemplo, por que tantos jogos contemporâneos, comerciais, famosos, eles representam desenvolvimento, administração de fazendas, por exemplo, são um tema muito em voga, e o tema da criação de colônias, colonizações, né? Por que tem tantos jogos atualmente sobre isso? O que isso representa em termos de mundo, em termos das culturas da onde esses jogos vieram? Enfim, vocês entenderam o espírito da coisa. Depois da fase de perguntas, sempre você tem uma outra fase no processo pedagógico, que é do estímulo a esse pensamento crítico na direção das sugestões, das soluções, né? Então, assim, perguntar para os alunos o que vocês fariam de diferente, ou como deveria ser a sociedade, já que você percebeu pontos críticos na sociedade, e o que isso causaria no jogo? Seria um jogo diferente? Ele teria sido criado de maneira diferente? Ou ainda, se essa sociedade fosse de um outro jeito, o que aconteceria? Você gostaria que esse jogo não existisse em nome de uma sociedade diferente? A sociedade que o produziu, com todas as suas contradições e distorções, poderia simplesmente não ter inventado o jogo que você tanto gosta, né? Estaria disposto a abrir mão? São perguntas, são instigações que você acaba propondo ao seu aluno, né? Finalmente, você pode sair das interrogatórias, então, e partir para os propositivos mesmo, né? Juntar com os alunos, criar planos, sugestões, ideias, né? Como é que a gente pode propor uma mudança nesse jogo? A gente pode criar novas regras para ele, a gente pode fazer com que, junto com as regras, venham sempre explicações de contexto que deixem que todos os jogadores acabem sabendo dos contextos, das mensagens que ele traz por trás, né? Será que é possível fazer esse jogo chegar a pessoas e a lugares onde ele nunca chegou? Existe a abordagem direta, a gente acabou falando do sufrageto, que às vezes é usado de forma indireta e às vezes direta, mas a abordagem direta é o óbvio, né? Você vai pegar um jogo para discutir uma determinada situação social, uma determinada situação pela qual o aluno vive ou precisa perceber. Então, questões ambientais, questões ligadas à desigualdade, à discriminações, à inclusão, são temas caros para quem hoje encara o mundo de forma crítica. Pedro, gostaria de deixar alguma mensagem final aí para o pessoal que está aqui nos vendo na Spill Digital? Sim, primeiro gostaria de agradecer o convite e o tempo disponibilizado aqui para me vir a ouvir um bocadinho. E dizer a toda a gente que é isso, que o que eu acredito mais é que há sempre um jogo certo para uma pessoa e há sempre um tipo de jogo certo para resolver um problema. E se toda a gente fizer assim, pelo menos na parte da educação, há certos problemas que não vamos conseguir resolver com jogos. Se toda a gente tentar um bocadinho ter o esforço de ver qual é que é a parte certa que podemos abordar com o jogo certo, sem saber, estamos a melhorar a vida de muita gente e a melhorar-nos a nós próprios, porque eu já cresci imenso em muitas direções da minha vida a jogar entre aspas, a usar os jogos, e que são coisas que eu nunca teria chegado ao patamar em que estou sem ter passado por elas. Excelente, excelente, Pedro.
Então, olha, eu quero agradecer, foi uma excelente conversa. Espero que vocês da Espio Digital tenham levado para si coisas a pensar. É o que a gente mais quer com a educação, que vocês tirem de dentro coisas melhores, tornem-se pessoas melhores. Não é isso? Então, muito obrigado, um abraço. Muito obrigado.